Bom dia, amigos do Face e as amigas do Face. Estou de volta para falar com vocês um pouquinho e dizer que estou aqui no interior de Pernambuco, a trabalho, descansando um pouquinho, mas voltarei novamente. E que essa semana fomos ao trabalho na Semana do Delega e o que mais me chamou a atenção, sem sombra de dúvida, foi a efetuação de prisões de 4 homens, né, de forma separada, envolvendo em pedofilia e estupro. Nunca tinha prendido tantos estupradores, tantos pedófilos. Sei que a pedofilia é uma doença, mas uma doença que as pessoas têm consciência que são doentes e poderiam ser curados. E quando não tem a consciência, né, não tem, vamos dizer assim, o compromisso moral de superar essa doença terrível, porque, gente, não é possível um ser humano, um homem, procurar uma criança para abusar sexualmente, uma criatura de Deus, né? Uma criação de Deus, melhor dizendo, e tantos adultos que tem por aí, né? Precisando de carinho, de amor, e eles procuram crianças, né? Para agredir, estuprar, abusar, e é uma coisa muito terrível, gente. Na minha delegacia, tolerância zero para estupradores e para, até me emociono, e para pedófilos. É uma doença que pode ser curada, mas que as pessoas têm que ter a consciência de que é doente e tem que procurar uma ajuda médica. E, e essas pessoas que não procuram, né, continuam nesse mundo, né, de crime, que é uma doença ligada ao mau caratismo, a falta de vergonha na cara, o respeito contra essas, essas crianças, essas criaturas de Deus tão inocentes. Eu fiz questão mesmo, né, de apurar esses crimes na região onde eu atuo, 7 cidades, e conseguimos bater o recorde em uma semana só. Conseguimos, de forma isolada, em cada caso, cada situação, conseguimos prender 4 estupradores, 4 pedófilos. Eles estão na cadeia e irão responder a processo por estupro de vulnerável. E também outro assunto que eu queria passar para vocês, né, um pouco diferente, claro, que é a morte, gente, o falecimento desse grande líder espiritual que foi Dom José Maria Pires. Dom José Maria Pires era negro, né? A imprensa batizou, na época batizou, foi até a revista Veja, na década de 70, batizou Dom Pelé como Dom José Maria Pires como Dom Pelé, em razão da semelhança de cor, né, com o, o, o jogador de futebol Pelé, o ex-jogador. Mas Dom José Maria Pires, na década de 70, 80, na Paraíba, fez história. Lutou pelas liberdades democráticas, pela volta das franquias, pelo fim do regime ditatorial dos generais. Fundou o primeiro Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba, onde tinha à frente o Vanderlei Castro, meus amigos Fernando, Geraldo, advogados. E Dom José Maria Pires me lembro muito bem quando era diretor do centro, do Diretório Central dos Estudantes, na UFPB, fazendo direito. Ele foi solidário aos alunos que estavam em greve de fome, para a melhoria do restaurante universitário, para a abertura, que foi fechado na época pela ministra Esther Ferraz, que era conhecida como a Dama de Ferro. E Dom José Maria Pires foi no local onde os alunos estavam em greve e prestou solidariedade, colocou a Comissão dos Direitos Humanos a favor desses alunos. E Dom José era assim, Dom José participava
com a sua humildade, com a sua tranquilidade, com sua inteligência, com a sua capacidade. Dom José era um homem extremamente que interpretava, vamos dizer assim, a Bíblia na prática, né, a favor dessa teoria, né, da libertação, e sempre com opção aos pobres, aos oprimidos. Dom José participou de inúmeras passeadas, de inúmeros movimentos sociais. Era impressionante esse arcebispo que a Paraíba teve. Para você ter uma ideia, a importância de Dom José aqui na Paraíba, ele terminou, né, se aposentou, foi para Minas Gerais, ficou lá no convento, morreu aos 98 anos, e vai ser o funeral, o enterro dele vai ser aqui na Paraíba. E isso, para vocês terem uma ideia da importância de Dom José Maria Pires. Se Dom José Maria Pires tivesse condições, né, hoje, até ontem, né, o falecimento dele, mas se tivesse condição dele ter contribuído para esse país de hoje, eu acho que nós estamos perdendo, vamos dizer assim, os grandes cérebros, as grandes lideranças religiosas e políticas, porque Dom José tem uma posição política, embora que ele nunca fez política partidária, mas tinha uma opção mesmo em defesa da maioria da população. Então, Dom José Maria Pires, eu acredito que, sem medo de errar, quem acredita, eu acho que ele vai ficar bem pertinho lá de Deus, num patamar superior, né, que Deus vai iluminar e ele vai nos ajudar aqui nesse estado da Paraíba, no Nordeste. Então, gente, já estamos aqui interagindo com a nossa querida Mabel. Jeová, Deus abençoe. Iranildo, Oséias, Niédia, Edjane. Então, os colegas já entraram aqui no Face. Outro assunto que eu também gostaria de falar com vocês, gente, essa questão vamos dizer assim, do biodireito, né, da nossa aula. Possivelmente vamos trazer um transexual, homem para mulher, né, o nome dela é Maria, e vamos abordar esse assunto numa palestra dela, né, levantando a questão dessa novidade do direito, que é o biodireito, né, que é a biotecnologia, a biomedicina, o direito da quarta geração, onde nós vamos enfatizar a questão do princípio da autonomia, da dignidade humana, e vai ser muito interessante esse debate, essa palestra, com um transexual ao vivo, né, na sala de aula. E os alunos de direito, com certeza, irão se comportar, como sempre, né, são concluintes, e vai ser um momento de muita aprendizagem, né, para que a gente possa mesmo se interagir com a sociedade, com os problemas existentes, né, da nova época, porque a biotecnologia, a biomedicina veio mesmo, né, no seu macro e no seu micro, área de microética, macroética, alcançar todos esses problemas, e que haveremos de debater na próxima aula de biodireito, com a presença, repito, do transexual Maria. Então, está marcado, né, esta palestra, e vamos anunciar o dia, possivelmente na próxima sexta-feira, lá na sala de aula do curso de Direito da Facete. Interagimos também com a Ana Cláudia Alves Vasconcelos, ex-aluna. Bom dia, Ana Cláudia. Ana Pedrosa, Israela Ramalho. Então está todo mundo aqui, gente, se interagindo em intervenções, em comentários. Agradeço a companhia de vocês. Outra questão muito polêmica, né, que é a questão da prisão, né, provisória temporária do ex-prefeito, né, Berg Lima, que ainda é prefeito, que ele não foi cassado. O prefeito Berg Lima de Bahia, que foi eleito, gente, com mais de 30 milhões, com mais de 30 mil votos, uma maioria esmagadora, né, que nós estávamos pensando numa mudança de ética, de princípio, que infelizmente ele cometeu um pecado terrível. Eu acho que só pode ser problema de formação, gente, não é possível. Embora
acredito que os pais puderam ajudá-lo, mas não é possível. A pessoa lutou tanto, né, com a bandeira tão forte da ética e chega ao poder e fazer um ato absurdo daquele. Foi realmente uma grande decepção. Mas do ponto de vista humano, se ele continua preso, se realmente a investigação continua, aí, de certa forma, justifica a sua temporariedade, né? A sua enclausuramento temporário. Mas, se não for isso, aí, evidentemente, não tinha necessidade porque ele não, acredito que ele não tenha, vamos dizer assim, possa permitir mais perigo à sociedade, né? Porque está aprovado aí, os elementos da polícia agiu de forma correta, rápida, e tem provas robustas de que realmente ele praticou o crime e ele vai responder a processo judicial. Mas, enfim, não estou acompanhando, vamos dizer assim, judicialmente o processo, né? O TJ, pelo menos, anulou esse processo de cassação na Câmara, porque é correto, uma CPI, um processo de cassação conforme um decreto, né? Decreto da década de 60, ela, né, ela tem que ter mesmo a presença, né, de todos aqueles requisitos necessários. Faltou um requisito necessário, está nulo processo, e outra coisa, de certa forma, não é muito correto a Câmara caçar uma pessoa que esteja preso, ele era para estar solto, para responder em liberdade perante a Câmara. Acho que do ponto de vista ético não é correto, mas enfim. O Poder Legislativo Municipal de Bahia tem autonomia, né, tem assessoria jurídica, mas eu vejo um certo, vamos dizer assim, apressadamente, uma certa forma apressada e também oportunista, né? Porque a gente tem que esclarecer muita coisa, né? O vice-prefeito assumiu, esse vice-prefeito é do PSDB, né? E segue orientações políticas extremamente à direita, do ponto de vista estadual, como o. Então, eu vejo. Voltamos, né? Voltamos a ouvir, porque o problema da internet. Quero registrar a presença de Dalvanice, de Fernanda Barbosa. Fernando Barbosa, grande amigo, boa tarde, seu Gutenberg. Forte abraço. Igualmente, Fernando. Gláucia Costa. Então, gente, em relação a isso, eu estou falando, voltando ao caso do Berg Lima, em Bahia. Lógico que ele vai responder a processo, mas a sociedade já começa a reclamar porque que ele está preso. Olha, ele está preso porque praticou um crime. É claro que essa prisão temporária, a justificativa da permanência dele, porque eu acredito que tenha investigações a serem concluídas, né? Porque senão a justiça não ia continuar a prisão dele por outra razão. O Tribunal de Justiça deve agir de forma imparcial, sem interferência política e sem esse papelão aí que uma parte do Poder Judiciário está fazendo, né? Transformando em uma espécie de, vamos dizer assim, de intervenção política, né? Nos assuntos administrativos, mas enfim. Ele praticou o crime, a polícia flagrou e ele vai responder a processo. Né? A questão é só isso. Se você ainda não foi condenado, se o processo ainda não foi concluído, qual é a razão de ele estar preso, né? Ele pode responder até mesmo em prisão domiciliar ou então em liberdade, até que a justiça se pronuncie em sentença transitada e julgada, ele seja condenado e
e ele que pague a pena. Mas o Tribunal de Justiça fez correto de suspender, vamos dizer assim, esse processo na Câmara, que é oportunista, repito, porque ainda não foi concluído o processo e ainda tem coisas a ser esclarecido. A Câmara não pode, vamos dizer assim, assumir um papel que é do Poder Judiciário. Tem que aguardar. E há interesses, claro, né? Quem é que não sabe que o vice-prefeito tem interesse da cassação imediata do prefeito, ou não? Eu não estou dizendo bobagem. É claro, se o prefeito atual, que é o vice-prefeito, ter a garantia, né, vamos dizer assim, da cassação de Berg Lima, ele vai ser prefeito efetivo e aí ele vai ter condições de ter mais autonomia, mais liberdade do ponto de vista de colocar em prática a sua gestão. Então, há interesse, sim, claro que há interesse. Agora, repito, temos que aguardar, né? Acredito que a soltura do Berg Lima é em razão disso, de que há mais investigações a serem efetuadas e a serem concluídas. Só pode ser isso, não pode ser o contrário. Então, as pessoas que ainda não compreendem essa situação, acredito que seja assim, né? E vamos aguardar, vamos dizer assim, a conclusão desse processo judicial contra o prefeito Berg Lima, repito, prefeito afastado, mas ele é prefeito de Bahia. Quero aqui também registrar a presença do Matheus Farias, da ex-aluna querida Ana Zegas e Gláucia Costa Lima, que já entrou aqui no contato. O nosso grande Júnior, JJ, amigo, um abraço, Júnior, pequeno grande homem. E dizer assim, gente, que foram praticamente essa semana, eu gostaria de passar para vocês mais fatos policiais na nossa delegacia, mas em razão, vamos dizer, dessa necessidade de a gente registrar o falecimento desse grande líder espiritual que foi Dom José Maria Pires, que vai ser enterrado hoje em João Pessoa. Eu acho que vai ser um momento de muita espiritualidade e a Paraíba está de parabéns, né? A igreja está de parabéns que conseguiu trazer, né, o corpo do Dom José para ser enterrado aqui na Paraíba. Me lembro muito bem. Dom José tem uma ligação muito forte no sentido de contemporaneidade da época dele. Claro que ele é muito mais, né? Eu era jovem, fazia o movimento estudantil e ele sempre apoiou a luta pela democracia, né, pelo fim de regime ditatorial. E Dom José realmente marcou mesmo a história da Paraíba, né? Esse grande líder espiritual que foi o ex-arcebispo da Paraíba, Dom José Maria Pires. Muito querido pelo povo, pela população, muito respeitado nacional e internacionalmente. Era impressionante como Dom José, vamos dizer assim, enaltecia a Paraíba, né, o Nordeste, os pequenos e pobres agricultores do Nordeste. Dom José realmente marcou a época, como marcou Dom Helder Câmara, né, de Pernambuco. Então foram uma continuidade, né, de grandes líderes, vamos dizer assim, espirituais que o nosso Brasil teve. E hoje é um dia histórico mesmo, gente. É histórico. Porque Dom José tem fatos sobre fatos que o que ele fez foi impressionante em defesa da população da Paraíba e do Nordeste. E também observar aqui que essa questão, mudando de assunto, essa questão, gente, de pedófilos, de estupradores de menores, é inconcebível. Não dá para dar trégua. Esse povo é doente, mas esse povo, se não se tratar, vai ter que ir para a cadeia mesmo, né? Porque é inadmissível um adulto abusar de uma criança indefesa. E lá na nossa delegacia nós conseguimos, repito, nesta semana, prender quatro estupradores. Né? 4 estupradores. Conseguimos prendê-los e eles vão responder sim a processo crime, que já está na justiça, já encaminhamos os relatórios.
Quero também registrar a presença do nosso querido Marcelo Ferreira. Boa tarde, companheiro Marcelo. Matheus Farias. Pereira, boa tarde, Matheus Farias. Então, enfim, gente, é isso que eu queria passar para vocês, né? Nesta tarde, estou aqui no interior de Pernambuco, volto a mais tarde para Paraíba. E muito obrigado, né, pela atenção, pelo carinho e pelo acompanhamento via rede social do Face. Andréa Cirilo, boa tarde, minha querida. Então, enfim, muitos amigos acompanhando neste momento ao vivo a nossa intervenção, cerca de 18 minutos. É isso que eu tenho, vamos dizer assim, passar para vocês neste momento. Boa tarde e que Deus nos abençoe. Um abraço.